buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Deus seja de cada coração. Hoje mais uma lição, mais um estudo da Palavra de Deus. E o título de hoje é o número 3, Jesus e o livro do Apocalipse. Se você não é inscrito no nosso canal, eu peço para os irmãos se inscrever, compartilhar nas redes sociais para que mais irmãos possam aprender a Palavra de Deus. E o verso para memorizar diz assim, ó, Apocalipse 3:21, é um texto que Jesus fala para Laodiceia, né? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3:21. E eu convido os irmãos para que a gente possa ajoelhar e falar com o nosso Deus. Senhor, seja santificado o teu nome, Pai. Muito obrigado pela oportunidade, o privilégio que temos de estudar a tua palavra, especificamente o estudo dessa semana que trata do livro do Apocalipse. Jesus no Apocalipse, o personagem central desse livro, Senhor Deus. Que nós possamos aqui estudar mais a respeito da pessoa de Cristo, incluída nesse livro, Senhor Deus, que é o personagem central, como já dissemos, e aprender mais para podermos praticar e ensinar outras pessoas também. Amém. Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, permaneça conosco através do teu Espírito Santo. Amém. 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 Seja Deus. Amém. Então hoje conosco aqui está o irmão Mário, e sempre está conosco, o irmão Ricardo, o irmão Potágoras e o irmão Alexandre. E interessante, irmãos, os irmãos possam comentar esse texto aí, Apocalipse 3:21, ao vencedor, Jesus e o livro do Apocalipse. Então, quem disse aqui que vamos vencer? Quem está dizendo? Jesus fala que nós vamos vencer, né? Louvado seja Deus. Amém, né? Por isso, agora mas se tem aqui que fala que vai vencer, agora quem disse que nós não vamos vencer como Jesus venceu? Então, vamos deixar claro. Então, quem é que fala que não vão? Que não vai Satanás, só o diabo que fala isso, ou o diabo usando a boca de outras pessoas para falar que nós não vamos vencer como Jesus venceu. Porque o próprio Cristo já deixando bem claro, ao vencedor. E depois ele continua, assim como eu também venci. Agora, é interessante notar que esse texto de Apocalipse 3:21 está na carta a qual igreja? A igreja de Laodiceia. Justamente a nossa igreja. Então, exatamente para a nossa igreja, a igreja que vai terminar a mensagem. A última mensagem de advertência ao mundo é dita, aquele que vencer como eu venci. Então, o que será Jesus está querendo dizer com isso? Ao dizer isso exatamente para a última igreja? Está querendo dizer da responsabilidade que tem, não é? Exatamente. No meio, até no meio cristão, no meio evangélico, né, a gente escuta muito falar a respeito de vitória. Vencer, 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 mas não é bem definido no mundo cristão e no mundo evangélico o vencer o quê? Né? Em todas as cartas aqui no livro do Apocalipse, de todas as 7 igrejas, em cada uma delas tem uma promessa para aquele que vencer. Então Jesus quer, na verdade, e principalmente que nós vençamos o pecado. O Né? mundo, É essa a vitória que Jesus quer dar. Não a vitória de eu ser bem sucedido na vida, ou a vitória de eu ter um carro, ou a vitória de eu conseguir fazer uma faculdade, ou a vitória de eu conseguir ter uma casa. São bens, são coisas boas. Sim. Mas a vitória da qual Jesus trata no livro do Apocalipse é a vitória sobre o pecado. Interessante também, se você me permite, Ricardo, aqui também nos remete a uma cena aqui de juízo. Porque a única das 7 igrejas do Apocalipse em que fala a respeito de tronos, né? De trono, de Jesus se assentando com o seu Pai no seu trono e dando esse privilégio para que os seus fiéis se assentem junto com ele, é na igreja de Laodiceia. E é justamente a igreja da qual trata a doutrina do santuário. A igreja no tempo que nós estamos vivendo, na qual Jesus está no lugar santíssimo do santuário. Então é a única que fala a respeito de julgamento, né? É a única que trata aqui a respeito de santuário, de juízo, de trono, né? Esse eu acho que é um assunto interessante para a gente tratar. Verdade, irmão. Então, assim, eu queria saber, Ricardo, então quem é que fala, então, que não é possível guardar a lei? Quem? Né? Porque, olha só que interessante, eu quero compartilhar com vocês, patriarcas e profetas, aqui fala no capítulo Caim e Abel, né, sendo provados. Olha só o que diz aqui. Aqui está na página 83, não sei na de vocês. Fala assim, a vida santa de Abel testificava contra a pretensão de Satanás, de que é impossível ao homem guardar a lei de Deus. Olha só, quando Caim
seu irmão, movido pelo espírito do maligno, viu que não podia dominar seu irmão Abel, irou-se de tal maneira que destruiu a vida. E ainda continua: onde quer que haja alguém que esteja pela reivindicação da justiça da lei de Deus, o mesmo Espírito se manifestará contra ele. Veja só que coisa forte, irmão. E você percebe que o Caim tentou convencer o irmão dele: não, Abel, não é bem assim, não é bem assim. E o Abel: não, é assim sim. Ele tentou É assim, dominar, sim. né? Tentou dominar. E você pode ver que ele tentou, assim, convencê-lo, né? Convencê-lo. A princípio pelo amor, né? Bondade, né? Não, irmão, não é bem assim, não é assim. Depois ele viu que a vida do Abel era um testemunho contra ele. E ele já estava sendo dominado pelo diabo e começou a questionar. Isso era algo muito triste, porque Abel era mais novo que ele. Sim. Hoje, talvez a gente não tenha essa cultura, mas na cultura antiga, teoricamente, o mais velho é o mais sábio. Deveria ser, né? O mais novo tinha que respeitar o mais velho, né? Tinha que aprender com o mais velho, mais exatamente. Ou seja, então, estava acontecendo exatamente o contrário, né? O mais novo ensinando o mais velho. Isso deveria deixar ele muito irado. Sim, verdade. E tem um texto aqui, uma mensagem para o volume 3, página 132. Até o capítulo é bom os irmãos ler todo, que é a encarnação. Esse capítulo só vai falar desses assuntos aqui, ó. O amor e a justiça de Deus e também a imutabilidade da sua lei são manifestados pela vida do Salvador, não menos que por sua morte. Ele assumiu a natureza humana com suas debilidades, com suas deficiências, com suas tentações. Foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Hebreus 4, verso 15. Não exerceu o seu próprio benefício, nenhum poder que o homem não possa exercer. Enfrentou a tentação como homem e venceu na força que lhe foi concedido por Deus. Ele nos dá um exemplo de perfeita obediência. Tomou providências para que nos tornemos participantes da natureza divina e nos assegurarmos que podemos vencer como ele venceu. Sua vida testificou que, com a ajuda do mesmo poder divino que Cristo recebeu, é possível o homem obedecer à lei de Deus. Então você viu, o mesmo poder que foi dado para Jesus, a mesma vida que Jesus teve, é possível também o homem, né? Que Jesus veio com as mesmas debilidades nossas. Então ele dá um exemplo, ó. Não exerceu o seu próprio benefício, nenhum poder que o homem não possa exercer. Enfrentou a tentação como homem, venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Página 100 e quanto, irmão? 132. 132. Então é possível nós ter a mesma força que Jesus teve, vencer como ele venceu, como está no Apocalipse. A White comenta nesse texto que também nós podemos, pela ajuda do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. E aí, irmão, eu só quero complementar, irmão Alexandre, que você leu aí, Espírito de Profecia, a palavra de Deus, mas nós vemos, né, constantemente surgir pessoas no meio cristão falando o contrário. Não podemos vencer, nós nunca vamos vencer. Nós vamos continuar pecando até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus voltar, Ele virá e vai não só transformar o nosso corpo, conforme a palavra de Deus fala que é somente o corpo, né? Vai colocar aquele que é corruptível e transformar em incorruptível, a questão do corpo, né? E dá o toque da imortalidade. Mas não vai ser isso, vai transformar o nosso caráter. Então, talvez vocês aí já ouviram várias pessoas falando esse tipo de coisa, só que onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Irmãos, eu aconselho você aí, se caso um dia você ouvir alguém, pode ser seu amigo, pode ser qualquer pessoa, conversa com ele de canto e pergunta: escuta, você tem a passagem bíblica que mostra claramente isso? Nós vamos pecar até a volta de Jesus, né? Ou seja, nós não vamos vencer como Jesus venceu, está escrito isso? Ou então no Espírito de Profecia está escrito isso, né? Então essas coisas nós temos que ter sempre em mente, porque a palavra de Deus é bem clara em Jeremias capítulo 17, verso 5. Maldito é o homem que confia no outro. Né? Não é porque eu tenho que odiar meu irmão, não confio em você, irmão. Não é isso. Está falando no contexto da salvação. Exatamente. Né? Está falando no contexto de salvação. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. Não, se o irmão fala assim: irmão, vai me ajudar a carpir o terreno lá? Vou. Lógico, tem que acreditar no meu irmão. O irmão falou que vai ajudar a carpir o terreno ou não. Não vai fazer muita diferença se ele for me ajudar ou não. Porque eu vou ter que carpir o terreno do mesmo jeito. Sim. Agora, contexto de salvação, eu vou acreditar na pessoa assim, cegamente. Isso é arriscado. E eu quero ler um texto para vocês aqui, está na meditação matinal, olhando para o alto, tá? Aqui está na página 201. Logo no começo diz assim, ó: essas palavras procedem dos lábios, né, daquele que não pode mentir. O quadro revela eterna vigilância. Cristo está no meio dos 7 candeeiros de ouro, andando de igreja em igreja, de congregação em congregação, de coração a coração. Aquele que guarda a Israel nunca dorme e nem cochila. E se os candeeiros fossem deixados,
ao cuidado de instrumentalidades, de instrumentos humanos, quão frequentemente a luz iria falhar e apagar-se. Mas Deus não confiou sua igreja à mão de homens. Cristo, aquele que deu a sua vida pelo mundo, para que todos quantos nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna, é o verdadeiro vigia da casa. Ele é o mordomo, fiel e verdadeiro, nas cortes do templo de Deus. Temos razão para agradecer a Deus. Veja, irmãos, temos razão para agradecer a Deus. Por quê? Por não dependermos da presença de sacerdotes, ou de ministros terrenos, ou de pastores, né? Somos guardados pelo poder de Deus. A presença e graça de Cristo é o segredo de toda a vida e luz. Olha só que coisa poderosa. Então, irmãos, nós não dependemos, irmãos, para conhecimento da palavra de Deus, de pessoas. Nós só dependemos do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que clamar. Eu percebo, irmãos, que muitas vezes nós nos confundimos, sabe? Se me permitem falar, nós nos confundimos muitas vezes porque nós estamos falhando em ser homens e mulheres de oração. Sabe? Clamar a Deus. Tiago fala. Tiago deixa bem claro, logo no capítulo 1, ele fala. Clama ao Senhor, vai clamando ao Senhor, pede ao Senhor ajuda, né? Ele dá sabedoria a Deus e vai te dar. Ele vai te dar. Aí muitas vezes eu caio em conversa, não, porque o irmão é o irmão consagrado. Não, porque o pastor é um pastor especial. Olha, ele sempre fala bem. Ele não pode estar mentindo. Quem garante, irmãos? Quem garante que a pessoa não pode estar... Não pode estar equivocada. Está equivocada no momento ali, porque todo mundo está sujeito a erro. Não é verdade? Agora é interessante notar, você falou aí, é sempre bom nós olharmos para a história, né? Eu sempre indico a gente olhar para a história. O povo de Deus, o povo escolhido, o povo de Israel, muitas vezes foi enganado e executado num líder. Sim. Isso não significa que nós devemos duvidar do líder. Mas Isaías 8:20, o que diz? A lei é o testemunho. Se eles não falar conforme a lei e o testemunho, é por quê? Não tem luz neles. Não tem luz. Agora eu gostaria de fazer outro comentário aqui, na lição ainda de sábado, que fala assim que é impossível entender, no segundo parágrafo, o mesmo pode ser dito em relação ao livro do Apocalipse. É quase impossível dar sentido a esse livro sem considerar o Antigo Testamento, especialmente o livro de Daniel. Essa é uma razão pela qual muitas vezes estudamos ambos os livros simultaneamente. Então aqui está muito interessante isso daqui. É impossível entendermos o livro do Apocalipse sem nós termos um feedback no Velho Testamento. Então o principal feedback está no Velho Testamento. A raiz, o fundamento ali é o Velho Testamento. E a nossa igreja, eu acredito que o sucesso da nossa igreja Adventista do Sétimo Dia é exatamente não rejeitar, é partir do princípio do Velho Testamento. E o fracasso, né, a falta de sucesso das outras igrejas na interpretação do Apocalipse é exatamente a rejeição. Então, duas coisas que ajudam muito a nossa igreja é, primeiro, a gente está baseado no Velho Testamento, a interpretação principalmente do livro de Daniel, e a doutrina do santuário. Nós vamos ver aqui ao longo dos dias que sem a doutrina do santuário, a gente vai criar um monte de especulação, de interpretação. Então, eu já citei aqui, irmão Alexandre, em uma outra ocasião, que no século XVI, quando surgiu a Reforma Protestante, esse método de interpretação que a nossa igreja usa hoje, que é o historicista, ela foi rescindido, né? E claramente a interpretação apontava o Papa como anticristo. Só que a Igreja Católica precisava acabar com isso, então eles inventaram a Contra-Reforma, né? Esse é o aspecto histórico. E na Contra-Reforma eles inventaram outro tipo de interpretação que não era historicista. E o comentário bíblico adventista, eu já li aqui, leio de novo aqui, é o que fala, é o volume 4, que comenta de Isaías a Malaquias. Ele vem na página 38 dizendo o que aconteceu na Contra-Reforma. Existe um artigo nesse volume 4 que eu indico para todos os irmãos adventistas, que é História da Interpretação de Daniel. Então, é engraçado, né? História do historicismo, história de como que se interpretou o livro de Daniel desde o início da era cristã. E é comentado aqui, tem uma parte que é comentado capítulo por capítulo, como cada um interpretou, qual foi a contribuição de cada um, né? Isso é interessante. E aqui ele fala, assim, no último parágrafo da página 38 do volume 4, diante dessa restauração protestante da interpretação profética, a Contra-Reforma levantou contra-interpretações concebidas pelos jesuítas Francisco Ribeira, falecido em 1591, e Luís de Alcazar, falecido em 1613. Eles tentaram reduzir o anticristo a apenas um indivíduo,
em vez de um sistema, a qual dominaria durante 1260 dias literais, em vez de 1260 anos. Ribeira propôs que o anticristo seria um futuro judeu infiel, não um cristão, que reinaria em Jerusalém, em vez de Roma. Esse foi o principal contra-ataque da Igreja Católica Romana e se tornou posição católica oficial. Porém, enquanto Ribeira empurrava o anticristo para o futuro, o casal puxava para o passado. Ou seja, só resumindo, então o jesuíta inventou o que você vê no livro Deixado para Trás. O filme Deixado para Trás, que os evangélicos amam, né, que conta ali um rei dominando por 1260 anos literais, um líder em Jerusalém, aquilo que está no filme que os evangélicos amam, foi um jesuíta que inventou, está aqui. E ele inventou para fazer com que as pessoas deixassem de olhar para o papado como anticristo, como sistema anticristo, para olhar para o futuro. Então foi inventado, nesse aspecto, foi inventado o futurismo e o dispensacionalismo, vamos dizer assim, de certa forma é uma raiz, e o preterismo, que é jogar tudo para o passado. Quem costuma usar o preterismo são os judeus, né? Ah, se tudo aconteceu no passado, não tem nada a ver. Então, jesuítas estão por trás disso. Então a nossa igreja, a Adventista do Sétimo Dia, nós somos historicistas, e a nossa interpretação, ela não se baseia em nenhuma especulação. E eu creio que nossa igreja herdeira, a Igreja Adventista do Sétimo Dia herdeira dessa interpretação, uma das poucas igrejas do século XXI que levanta essa interpretação, e que nós precisamos ficar firmes por isso. Amém. Aí domingo vai falar da estrutura do Apocalipse. E aí fala pra gente ler 1 Coríntios 10, de 1 a 11, né? Não vamos ler todos, mas ali vai falar, o subtítulo é Exemplos da História de Israel. E o verso 11 do capítulo 10 de 1 Coríntios, o verso 11, ó, essas coisas me sobrevieram, como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre o que os fins do século têm chegado. Então, fale para nós, irmãos, assim, exemplos que aconteceram no povo de Israel, que pode acontecer conosco nos últimos dias. Eu tenho um exemplo bem interessante, irmãos, se vocês me permitem. Aquela situação de incredulidade, sabe? O povo de Israel, isso é um mal fortíssimo, terrível, a incredulidade. E permeia os arraiais da cristandade hoje, a incredulidade. O povo estava para entrar em Canaã. Moisés levantou 10 rapazes. 10 príncipes entre o povo, né? 12, né, que foi. Isso, 12, bem lembrado. 10 foram que voltaram descrentes, bem lembrado. 12, né? E chegaram lá, viram e trouxeram aquelas coisas, né? Trouxeram aqueles frutos da terra, nossa, essa terra é maravilhosa como Deus falou. E aí todo mundo ficou feliz. Glória a Deus, né? Nós vamos lá, o Senhor vai nos abençoar mesmo. Aí 10 deles falou, não é bem assim. Os homens são poderosos. Os homens são fortes, os homens são isso, são aquilo, outro, e assim por diante. E 2 deles ousaram a desafiar os 10. Não, mas se o Senhor se agradar de nós vamos vencer. Nós vamos vencer sim. Nós vamos nos tornar vencedores, nós vamos conseguir. Né? Então, irmãos, parece, irmãos, né, que esse ditado, essa conversa de não vencer, não é de hoje. Né? Sim, a incredulidade, nós não vamos vencer, não é de hoje. Eu tive que puxar esse assunto em conexão com o texto logo no começo. Nós lemos, tá? Não vencer, esse contexto de incredulidade já não é de hoje. E já que a lição fala na questão de aplicação, né, no contexto assim, o que aconteceu e fica como exemplo, nós tínhamos que ficar atentos a isso. E você pode ver que a maioria das vezes que vieram tragédias ao povo de Israel foi devido à incredulidade. Foi devido à incredulidade. Né? Eles começaram lá, e aí vocês podem ler os textos lá de 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver vários relatos ali apresentando então, a incredulidade dos homens. E a parte mais terrível, irmãos, no meu ponto de vista, nesse caso da incredulidade, foi que eles quiseram matar seus irmãos que tinham fé, que acreditavam, quiseram matar, vamos apedrejá-los, vamos matá-los, porque estão falando loucura. E o que acontece hoje? A mesma coisa, muitas vezes. A mesma coisa. A mesma coisa. Então é interessante como a irmã a White até cita que calúnia e difamação é como se fossem as pedras. Sim. Pedras é como calúnia e difamação. Fico querendo... Agora, outra coisa, você fez a pergunta, o que de paralelo pode acontecer? Você falou incredulidade. Eu falo dúvida em relação ao espírito de profecia. Porque na época eles tinham o espírito de profecia. O dom profético. Que era Moisés, o espírito de profecia da época. Sim. Eles podiam dizer que tinha a Bíblia, que é os 10 mandamentos, que Deus escreveu com o dedo dele, e existe o profeta. Não, Moisés escreveu, era o espírito de profecia. E eles se levantaram muitas vezes contra o profeta da época, a verdade presente para aquela época eles se E levantaram. até disseram, Moisés, Deus não só fala só com você, também fala conosco. Entendeu?
Então Moisés era um homem comum, eles achavam que era um homem comum. A Moab é escritora americana. E se eu escrevo um livro também eu bato igualzinho ela. Sim, Deus não só fala ela com era ela, teóloga. fala comigo. Então outra coisa que aconteceu, imoralidade, que está aqui em 1 Coríntios. O que fizeram em Baal Peor lá? Sim. Os jovens, tudo com as meninas dentro do arraial, na frente de Moisés, tendo relações sexuais. E hoje não acontece? Exatamente. É mesmo? Misericórdia? Eu destaco um ponto de Israel querer imitar o mundo, imitar as outras nações. O que a gente vê muito no meio cristão hoje, né? O conceito de ser separado, de ser santo, já é o conceito de ser separado do mundo, né? E Israel, ao todo tempo, o povo ali queria imitar as nações que estavam ao redor deles, né? Chegando ao ponto de oferecer seus próprios filhos em sacrifício a outros deuses, né? E colocar até esculturas e deuses estranhos dentro do santuário de Deus. E essa tendência de imitar o mundo está enraizada no cristianismo até hoje. Sim. Eu fico com um pé na igreja e outro pé lá no mundo. Para o mundo eu não deixo transparecer que eu sou cristão, né? E para a igreja eu não deixo transparecer que eu sou do mundo. Então eu vivo essa vida dupla. Um pé dentro né? e um pé fora. É um exemplo também que nós devemos evitar também, né? Devemos analisar, olhar e evitar para que a gente não incorra nesse mau exemplo também. Então tem vários aspectos, né? Sim, Muito. Aí Apocalipse 12, de 1 a 17, os irmãos tudo conhecem, não precisam ler, né? Sim. Que esse capítulo a mim se enquadra nos últimos dias, esse capítulo. Então, eu acho muito interessante, porque a lição aqui de domingo, irmão Alexandre, ela vem falando que o livro de Apocalipse se divide em duas partes. Até o capítulo 11 é a parte histórica. E nós temos ali trombetas, nós temos 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas. Então, a interpretação tradicional, né, coloca como os 7 períodos da igreja, né, parte histórica. E do capítulo 12 para frente, que é exatamente onde vai cair a pergunta 2, seria a parte do tempo do fim, não é? A parte do tempo do fim. Então, ou seja, então você tem, de um lado, você tem a parte histórica, assim como o livro de Daniel tem a parte histórica, mais ou menos histórica até o capítulo 6, e do capítulo 7 a parte profética. Então, a pergunta, ela vem dizendo que que eventos históricos. E aqui, irmãos, ela faz a mesma coisa que essa lição fez. Ela introduz o assunto para depois chegar na preparação para o tempo do fim. Ou seja, o capítulo 12 é a introdução. E qual que é a introdução? O grande conflito. Então, o capítulo 12 dá o porquê, qual o porquê da preparação ali do tempo do fim, dos últimos 12 capítulos. O porquê é exatamente o que está no 12º capítulo, que é o grande conflito, a história do grande conflito. Ela dá a introdução. E aí, a partir daí, vem capítulo 13, que é a besta, capítulo 14, que é os 144.000, e assim vai, os flagelos. Então, é muito interessante isso aqui, de ver que Deus ele dá uma introdução. E outra coisa também, a gente pode ver que no capítulo 11, como que termina? O capítulo 11 termina a parte histórica. O capítulo 11 termina exatamente com o início do tempo do fim. Quando é que começa o tempo do fim? No ano de 1798. E o que está escrito lá no capítulo 11, se vocês forem olhar, irmão, no capítulo 11 de Apocalipse, eu vou abrir rapidinho aqui, na minha Bíblia Almeida Fiel, tem aqui o capítulo 11 de Apocalipse, que termina a parte histórica. Olha como é que ela está bem dividida a Bíblia. Ela fala das duas testemunhas, e fala ali de que elas pregaram por 3 anos e meio, tem toda uma história. E existe, aqui já indico para todos os irmãos que estão em casa, um capítulo dedicado ao capítulo 11, aqui no livro O Grande Conflito, que é o capítulo que fala as Escrituras Sagradas e a Revolução Francesa. As Santas Escrituras, eu não sei como está na versão nova, mas nessa versão antiga está as Escrituras Sagradas da Revolução Francesa, que é o capítulo 15. E nesse capítulo mostra o que aconteceu na Revolução Francesa. E nós sabemos que as duas testemunhas são as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, né? Que eles pregaram o pano de saco, simbolizando que foi humilhado, né? Agora, é interessante que aquele evento da Revolução Francesa vai levar ao ano de 1798, que é o início do tempo do fim. Ou seja, então o capítulo 11, ele finda a parte histórica com o início do tempo do fim. E o capítulo 12, ele dá a introdução geral do grande conflito para então dar a deixa final do que é o tempo do fim, do que é essa preparação. E o que é mais interessante, que o último verso do capítulo 11
ele vê a Arca da Aliança no lugar santo, fazendo uma alusão ao lugar santo. O que acontece no lugar santo? Não é o juiz investigativo? Ou seja, já dando uma alusão, olha só, o tempo do fim. É o tempo, é o período. Qual período? É o período da intercessão lá dentro, do Santo do Santo. E o próprio capítulo 11 começa com ele medindo o santuário, né? E se você for em Mateus 7, medir significa julgar. Então, o juízo que acontece no santuário. Então, está muito claro ali. O livro do Apocalipse, a nossa igreja, louvado seja Deus, o Senhor deu uma luz muito grande para ela, que é a visão historicista. Amém. E o capítulo 12, como foi perguntado, ele dá a introdução. O grande conflito é a introdução para entender o que acontece no tempo do fim. Amém. Amém. E interessante, irmãos, né, só complementando o que o Protágoras mencionou, apesar de dar a entrada ao tempo do fim, eu quero falar com vocês, nesse contexto do tempo do fim, como deve proceder o povo. Né? Nós sabemos que nós estamos no tempo do fim. Nós temos que enfatizar isso, né? Como nós devemos proceder. Né? Veja, nós sabemos aqui, foi feita a leitura, e interessante que o último verso do capítulo 12, né, que foi marcado aqui, nesse caso é o verso 17, que fala assim, ó, e irou-se, né, o dragão, né, contra a mulher, e foi fazer guerra com o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus Cristo. Veja, então aqui está falando que ele não foi fazer guerra com a igreja toda. Está falando somente com o remanescente, ou seja, com o resto. Somente com o povo que insiste, assim como Abel lá atrás, assim como outros lá atrás, voltando no texto principal, a acreditar que temos que honrar a Deus, que temos que permanecer firme, que Jesus não vai completar na volta dele, que nós não podemos vencer como Jesus venceu. Eles acreditam que pode. Eles acreditam que pode. E Satanás vai querer se apoderar dessas pessoas e fazendo guerra contra eles. Né? E eu quero fazer uma leitura, irmãos, quero compartilhar com vocês, Parábola de Jesus, tá? Nessa versão minha aqui, o capítulo, né, o título do capítulo é O Desenvolvimento da Vida. Tá? E aqui diz assim, eu quero fazer uma leitura para vocês na página 67 aqui. A planta não germina, não cresce, nem produz frutos para si mesma, mas para dar semente ao semeador e pão ao que come. Igualmente, ninguém deve viver para si mesmo. O cristão está no mundo como representante de Cristo para a salvação de outros, na vida que se centraliza no eu. Não pode haver crescimento nem frutificação. Se aceitasses a Cristo como Salvador pessoal, deveis ouvidar-vos e procurar auxiliar outros. Falai do amor de Cristo, contai de sua bondade, cumpri todo o dever que se vos apresenta, levai sobre o coração o peso da salvação de almas e tentai salvar os perdidos por todos os meios possíveis. E isso está falando do comportamento de um filho de Deus em meio a esse momento de prova, está falando de juízo. Né? O juízo está vindo, eu vou deixar as pessoas se perderem, não é esse o comportamento do remanescente nesse momento. E eu quero ler outro texto, irmãos, que aqui na página 69 fala assim: quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para proclamá-los, para reclamá-los, né, como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome se produzissem frutos para a sua glória, quão depressa não estaria todo mundo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria para recolher o precioso grão. Amém. Olha só, irmãos. Né? Então, eu quis compartilhar com vocês isso, porque é verdade, a estrutura do Apocalipse está mostrando, o irmão Protágoras explanou bem interessante aqui para nós, né? E aí fecha na questão de juízo. Né? Aí as pessoas estão tendo juízo lá em cima no céu, o santuário celestial, tá, mas e meu comportamento? O que eu vou ter que ser? É assim, então... É só uma aula de história? É só uma aula de história? É só dizer, aceito Jesus, eu já estou salvo? Será que é isso? Será que é isso que Jesus espera de mim? O diabo sabe mais do que a gente, né? Em relação ao santuário, em relação à profecia. Será que ele vai estar lá entre os 144 mil? Será que ele vai estar salvo também? Não, então quer dizer que existe algo mais, não é? Então, assim,
Deus ele faz o convite para cada um de nós. E é uma honra muito grande, irmãos. Às vezes a gente não tem ideia a honra que nós temos, os profetas que ele está em nosso lugar. De todos os profetas, Elias, Eliseu, esses caras queriam estar em nosso lugar. Nós somos as últimas testemunhas do mundo. Então é algo assim, sem igual, é uma honra sem igual. Sem precedentes. Né? Deus, o céu inteiro está torcendo por cada um de nós. Amém. Amém. E aí, agora, segunda-feira, vai falar das representações de Jesus. O irmão Mário pode ler Apocalipse 1, verso 5. Eu vou ler Apocalipse 1, 18. Ricardo, Apocalipse 5, 8. E o Otago, Apocalipse 19. E o 11 é 15. Apocalipse 1, versos 5. E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, a ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 5, verso 8, diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e vasos de ouro cheios de incensos, que são orações dos santos. Apocalipse 19, verso 11. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste tingida em seu sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra é a palavra de Deus. E seguiam-se os exércitos no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele a regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, o que esses textos nos ensinam sobre Jesus, irmãos? Além do Apocalipse 21, 6, né, que fala, que pede para a gente ler, né? Diz aqui, ó: E ele disse-me, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Né? A passagem que eu li aqui de Apocalipse 21, verso 5, ela diz aqui que Cristo que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. O que quer dizer com a fiel testemunha? Aquele que é o verdadeiro, aquele que diz a verdade e pratica a justiça. E o primogênito dos mortos, né? Já nos remete aqui à sua ressurreição. Né? Depois de crucificado, é ele quem é o primogênito dos mortos, né? Se apresentando com as primícias para Deus, né? O Todo-Poderoso. E o soberano dos reis da terra, quer dizer, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Né? Mas esse primogênito, irmãos, não dá a conotação que é criado. Primogênito. Então, mas você O pode... primeiro a ser criado. Não dá uma intenção? Aí você pode olhar um texto que é primogênito da ressurreição, mas será que ele foi o primeiro a ser ressuscitado? Será que Moisés não tinha sido ressuscitado antes dele? Sim. Né? Então, assim, primogênito aí no sentido de principal, né? Principal, existe uma honra, porque o primogênito, você pode ver que ele tinha uma honra que os outros filhos não tinham. Por exemplo, quem ficou com a bênção da primogenitura lá dos filhos de Jacó, quem que foi? Foi Judá, né? Judá era o quarto, mas os outros 3 perderam, um porque deitou com a concubina, o outro, enfim. Então, acabou caindo no quarto. Aí se você for olhar lá de Jacó e Esaú, quem ficou? Foi Jacó. Então, assim, primogenitura, primo de primogenitura, de primogênito, é nesse sentido, ser o principal. Mas por que ele tem que usar essa linguagem? Porque ele era um de nós. Cristo era um de nós também, ele era Deus. Tudo bem, mas ele era um de nós, ele se fez homem. Então eu tinha que usar esse termo. É interessante como que o irmão mais velho. Você Né? usou esse argumento aí de Jacó e Esaú. Então Deus deu a primogenitura para Jacó porque ele foi o que obedeceu, né? Exatamente. Então quem foi que obedeceu 100% na terra? Sim, exatamente. Cristo. Por isso que ele é primogênito Ele é em todos os seres humanos. Os seres humanos. Foi ele que não pecou nada. Ou seja, isso é bom enfatizar, que Deus ele tem que usar essa expressão, porque assim, ele não olha só como Jesus é Deus, não. É Deus, mas ele se fez homem, 100% Deus, 100% homem.
Ele se fez homem, então como homem, ele é o primogênito. Sim, porque foi o único que não pecou, então ele é o que mais foi obediente 100%, né? Amém. Agora, o que é mais triste, aqui no livro Desejado de Todas as Nações, aqui vem falando sobre representações de Jesus. Jesus, quando veio entre nós temos muitas pessoas que estavam sedentas, né, para beber ali da água da vida que Jesus estava dando, mas tinha outros que não reconheciam Jesus como Filho de Deus, tinha outros que combatiam Jesus. E a irmã White, aqui na página 256 do livro Desejado, ela comentando sobre o endemoniado de Cafarnaum, ela fala que os incrédulos judeus estavam em pior situação do que aquele endemoniado. Olha só o que diz aqui. O mesmo espírito mau que tentara Cristo no deserto e possuía o louco de Cafarnaum, dominava os incrédulos judeus. Para com eles, porém, assumia o ar de piedade, buscando enganá-los quanto aos motivos que tinha em rejeitar o Salvador. Sua condição era mais desesperadora que o endemoniado, pois não sentia a necessidade de Cristo, sendo assim mantido seguro sob o poder de Satanás. Então, Satanás, ele não ficou parado no ministério de Cristo. Quando ele viu que ele foi derrotado no deserto, ele decidiu tentar tornar a vida de Cristo uma amargura, uma dor só. Aqui mostra que pessoas incrédulas, mesmo em situações de liderança, estão numa situação pior do que aquele endemoniado. Porque aquele endemoniado, se for ler aqui o contexto do capítulo que a irmã White fala do assunto, você pode ler em casa o capítulo que fala em Cafarnaum, que é o capítulo 26, a nossa profeta fala que ele, em um lapso de memória, ele percebeu que tinha alguém ali maior do que os demônios. Quando Cristo repreendeu os demônios, aí ele foi pedir ajuda para Cristo, ele caiu de joelho, quando ele foi falar, os demônios falaram no lugar dele. Então, quer dizer, ele percebeu que tinha alguém ali maior, ele pediu ajuda e Jesus curou ele. Enquanto que aquele povo, aqueles líderes, eles não sentiram essa necessidade. Então, o mesmo se aplica a nós hoje, o mesmo. Será que nós não estamos sendo incrédulos? Aqui o irmão Ricardo ele fez uma pergunta, comparando ali com o que está escrito em 1 Coríntios 10, né? Às vezes a gente vê pessoas dizendo que nós não vamos vencer como Cristo venceu, que nós vamos pecar até a vinda de Jesus. Agora, uma vez eu fiz uma análise, porque tem pessoas que têm a dificuldade de crer por questões teológicas. Eles vão dizer que isso daí, teologicamente falando, isso aí é um erro. Só que a pergunta que eu faria para uma pessoa dessa é: e você, se fosse para você escolher, você gostaria que a última geração vencesse todos os pecados? Se é para a pessoa escolher, não parece que ela quer. Porque qual que deveria ser só questão teológica, o pensamento que deveria vir na mente da pessoa? Olha, eu não concordo com essas pessoas aí não, que diz que nós vamos vencer o pecado, mas eu queria crer neles. Porque é isso mesmo, o pecado é algo ruim. O pecado é algo que nos separa de Deus. O pecado levou o Filho de Deus na cruz. Então eu queria que fosse assim. Nem isso tem, não parte esse desejo. Parece, né? Parece, irmão, que está gostando. Parece que quer isso mesmo. Continua desse jeito, né? Parece, né? É uma torcida. Parece que não, eu quero que seja assim, que nós não vencemos mesmo não. Parece que está acostumado com a situação que está vivendo. Sabe o que isso lembra, irmão? Desculpa ter interrompido, sabe o que isso lembra? Lembra Israel quando estava do Egito. Ah não, eu estou andando aqui, tá muito ruim aqui, quero voltar para minhas panelas lá de carne e alho, as coisas no Egito. Lá eu era escravo, lá eu estava na mão do inimigo, me chicoteando, me batendo todo dia, mas eu me fartava até não querer mais. Ou seja, estava tendo saudade da vida de escravo. Parece muitas vezes, irmãos, que nós temos essa mesma mentalidade do povo quando estava em Israel de lá. É engraçado que nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 10, fala o seguinte: olha, a história não pode se repetir nossa vida, né? Serve de exemplo para nós. E parece que a gente está gostando de agir como eles agiram. Então, é difícil, né? Então Jesus aqui que representa? Fiel testemunho, primogênito dos mortos, como o irmão falou. Cordeiro. O primeiro, o alfa e o ômega, o cordeiro, né? O verbo de Deus. Então tudo isso representa Jesus no Apocalipse. Aí na terça-feira é um tema muito importante, que é o santuário no Apocalipse. Esse é um tema muito importante, porque faz parte da nossa doutrina principal. E aí fala para nós ler Apocalipse 4, de 1 a 2. O Ricardo poderia ler? Apocalipse 4, de 1 a 2. Apocalipse capítulo 4. Verso 1 e 2. Bom, eu vou estar lendo aqui na Bíblia versão King James, a fiel, tá? De 1611, diz assim, Apocalipse capítulo 4, verso 1 e verso 2.
Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Ou seja, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer aqui em diante. Imediatamente estava eu no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Então, o que representa essa porta aberta aí? O próprio Cristo se identificou como: eu sou a porta, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ele se identificou como a porta também, mas remete ao santuário celestial, justamente ao santuário celestial, né? Também, né? Aqui, ó, tem uma citação na lição muito interessante. Ela diz que, logo em cima, no primeiro parágrafo, na segunda parte desse parágrafo, esse tema do santuário não se limita a nenhuma das duas principais divisões, mas percorre ambas. Quer dizer, o assunto do santuário, ele não passa, né? Não é que nem o assunto, por exemplo, da marca da besta, que a gente vê no Apocalipse capítulo 13, fala no capítulo 13 e depois algumas citações, mas ela não percorre os capítulos 1, 2, 3 e 5, nem nada, né? Outros assuntos também não percorrem, mas o assunto do santuário ele está presente no Apocalipse desde o primeiro capítulo até o último capítulo está presente o assunto do santuário. Então, não tem como descartar o santuário para um bom entendimento do livro do Apocalipse, não tem. Porque senão, não entenderemos. Ele percorre todo o Apocalipse. E é interessante notar que isso tem um papel importante, escatológico, para a gente entender bem, para ter uma clara visão, e na nossa vida prática também, né? Saber que Cristo está no Santo dos Santos intercedendo por mim, e como eu devo estar. Aí vem as analogias do povo de Israel. O que acontecia quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo uma vez por ano? Qual a disposição do filho de Israel? Como que eles deveriam estar? Então, será que isso não remete a nós? Então, em relação ao santuário, o grande conflito mais uma vez entra em cena. É um livro muito, muito importante. Existe um capítulo no grande conflito determinado só para discutir a doutrina do santuário, né? Aqui são textos muito profundos. Fala de Cristo no santuário celestial. E é aqui no capítulo 23, é o grande juízo de investigação, o nome do capítulo, né? É que vai dar toda a interpretação profética, 1260 dias, 2.300 tardes e manhã. Isso aqui, todo o adventista deveria estudar isso aqui. Mesmo que você que já leu o grande conflito, eu já citei aqui o capítulo que fala das escrituras sagradas da Revolução Francesa, mas tem esse capítulo também que fala sobre o santuário. Aqui está a doutrina que distingue os adventistas dos outros grupos evangélicos. Apocalipse 11, 19, ó, que aí vocês vão abranger mais. Ó. Abriu-se então no santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, quando o templo celestial foi aberto, João pôde ver a arca da aliança no santuário celestial, né? Ficando no segundo compartimento. Qual é a importância desse fato? A importância desse fato para nós? Eu quero ler para vocês, na própria lição, que a nossa lição veio com um comentário, né? O comentário do Espírito de Profecia, a respeito desse tema. E esse comentário está na meditação matinal, Nossa Alta Vocação. Diz assim: mediante essa porta aberta para o templo de Deus, vemos a lei real depositada dentro da arca do concerto. Por essa porta aberta, a luz resplandece daquela lei santa, justa e boa, apresentando ao homem a verdadeira norma de justiça, para que ele não cometa nenhum erro na formação de um caráter que satisfaça as reivindicações de Deus. O pecado é condenado por essa lei. Precisamos afastá-lo. O orgulho e o egoísmo não podem encontrar lugar no caráter sem expulsar aquele que era manso e humilde de coração. Aí continua. A lei de Deus é a norma pela qual o caráter tem que ser provado. Se erguemos uma norma que se adapte a nós mesmos e tentarmos seguir um critério criado por nós mesmos, havemos de falhar completamente em obter, por fim, o céu. Foi o amor de Deus pelo homem que o levou a expressar a sua vontade nos 10 preceitos do Decálogo. Deus deu ao homem uma completa regra de vida em sua lei. Obedecida, ele viverá por ela
pelos méritos de Cristo, transgredida, tem poder para condenar. A lei dirige os homens a Cristo, e Cristo os encaminha à lei. Olha só que coisa poderosa, né? Então a lei, olha que coisa bonita, né? A lei leva a pessoa a Cristo e Cristo Manda de volta. Justiça imputada e comunicada, né? Sim. Amém. Eu quero ler outro texto, irmão. Eu quero ler uma passagem bíblica que está em Isaías capítulo 22. Né? Aqui Deus faz uma repreensão ao povo. Capítulo 22, do verso 12 ao 14. Capítulo 22, do 12 ao 14, diz assim: E naquele dia, fez o Senhor dos Exércitos um convite para vocês, um convite ao choro, ao luto, a raspar a cabeça e a cingir-se de vestimenta de pano de saco. Veja, Deus está chamando uma pessoa num determinado dia, para se humilhar, para clamar a Deus misericórdia. Que dia era esse no antigo Israel? O Yom Kippur, né? Isso, é o que diz a pergunta 5 aqui. É a pergunta que o Alexandre fez. Qual a importância de João ter visto essa arca da aliança? Significando que essa porta para o lugar santíssimo, ela está aberta. Por quê? Porque já o sumo sacerdote, então, aí começa a oficiar no lugar santíssimo. E começa, então, o dia do juízo. Na história, 1844. 1844. E aí continua, olha só, irmãos, aqui Deus está chamando o povo para se humilhar, o povo para clamar misericórdia. Senhor, salva minha família, Senhor, salva meu irmão, salva minha irmã, salva o teu povo, Senhor, tem misericórdia de nós. Ou seja, nos faça homens e mulheres fortes para te honrar. E olha só o verso 13, olha só o que Deus fala por meio de Isaías. E eis aqui, alegria e júbilo, matando bois, matando ovelhas, comendo carne e bebendo vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui parece um povo que está preocupado com o juízo? Não. Não parece. Não parece que tem um povo preocupado com o juízo. Parece que tem um povo que está festejando. Não, eu vou estar salvo mesmo dia. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu aceitei Jesus, já estou garantido. Parece isso. Será que parece um povo que está no dia do Yom Kippur? Não parece. Não. Como é que eles ficavam no dia do Yom Kippur, irmão Ricardo? Tá, o que Deus falou. Clamando, misericórdia, Senhor. E nós lemos no Levíticos, Deus é bem claro. Aquele que não estivesse se humilhando, seria o quê? Eliminado, excluído, eliminado do povo. E o que significa a eliminação tipológica? O que significa? É pior, nós vamos ser expurgados do povo de Deus. Isso é algo triste demais, né? É porque Deus chama para uma coisa séria, não é brincadeira isso, né? E aí, olha só o verso 14 que eu quero concluir com ele, diz assim, ó, e isto foi revelado aos meus ouvidos pelo Senhor dos Exércitos, ou seja, Deus falou para Isaías estava somente transmitindo. Certamente essa iniquidade, essa maldade não será purificada de vós até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, Deus está falando que esses homens eram maus e eles estavam lá na maldade deles e influenciando outros, fazendo esse tipo de coisa. Deus falou assim, essa maldade não vai ser perdoada, não vai ser purificada, não vai ser perdoada até que vocês acabem com vocês. Ou seja, porque Deus está chamando o povo para se preparar, um povo para se consagrar, um povo para que se dedique a Deus, um povo que transforme a sua vida, adquira um caráter digno de entrar pelos portais eternos. E o que está sendo feito? Não precisa não, é só aceitar Jesus, você está lindo, você está maravilhoso, Jesus é lindo, é maravilhoso. Do jubileu. Nós estamos falando do jubileu, parece que é isso que está falando, já estamos na terra prometida já. Festa. É só festa. É isso mesmo, parece isso, porque é tudo festa, é tudo para Jesus, é só alegria, é só festa. Infelizmente nós só comemoramos dia da mãe, dia do pai, dia não sei de quem, dia de fulano. É só festa, bexiga, bolo. E a gente não está preparando um povo para estar de pé. Subsiste o dia do Senhor. Dia do Senhor. Agora, olha uma coisa interessante, ainda nesse tempo aí que os ritos do santuário estavam sendo estabelecidos, o que aconteceu com os dois filhos de Arão que foram irreverentes ali no ofício, quando tiveram com fogo estranho? Será que o Deus mudou? Será que aquele Deus que estava ali, ele mudou? É o mesmo Deus. E, irmãos, eu vejo muita irreverência. Nós temos irreverência contra a nossa doutrina, irreverência contra a mensagem, contra o nosso Deus. Então, assim, Deus, ele nos separou do mundo. Ele tem um objetivo para cada um de nós. O que Deus pensa de cada um de nós, o que Deus espera, é muito mais do que nós planejamos para nós mesmos. Sim. Mas quando fala que é muito mais, não é planejamento tipo de mestrado, doutorado, não é isso. Mas
é ser testemunha perante todo o universo. Será que nós sabemos o que realmente significa isso? Morrer para o eu, viver, ser nova criatura em Cristo Jesus, não é disso que diz? Eu quero até ler um livro Grande Conflito aqui, ó. Pega lá, irmão. Página 529, Lê lá. Conflito dos séculos, irmão. E é o mesmo, é da Casa Publicadora, 529. Olha o que diz, o mesmo que vocês estão comentando. Olha. Vivemos hoje no grande dia da expiação, no cerimonial típico, 1844 para cá. Enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, Ricardo leu, exigia-se todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. Vocês leram aí. De igual modo, ó, todos quanto desejam que seu nome seja conservado no livro da vida, nós deve agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos, o Patrão comentou agora, professa, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de nós. Os que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio, a obra de preparação é obra individual. Não somos salvos em grupo. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devem passar em juízo perante Deus, examinará ele o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruca ou coisa semelhante. Eita, irmão. Então, aí, Viu? isso Como aí, que nós então, devemos viver? olha só, vamos discutir um pouquinho o que o irmão Alexandre acabou de ler aí. Então, ali está nos chamando a estar nos humilhando, a nos estar investigando. Será que tem alguma coisa de errada? O que será que nós estamos passando? A pergunta que eu falo é para os nossos jovens, nossos filhos que estão crescendo na fé adventista. O que nós estamos ensinando para eles? Será que nós estamos ensinando isso aí para eles? Não. Nós temos que se humilhar, meu filho. Vem cá. Será que nós estamos ensinando isso para os nossos jovens? Jovens, nós temos que se humilhar diante de Deus. É um tempo igual nunca houve. Nós temos que examinar. Será que é isso que nós estamos ensinando para os nossos jovens? Ou será que nós estamos chamando o nosso jovem para oba-oba? Ou será que nós estamos jogando nossos jovens no inferno? O que será que nós estamos fazendo com os nossos jovens? Dia do jovem adventista. O que será que no dia do jovem adventista eu falo para o jovem adventista? Será que é uma mensagem para salvar o jovem adventista ou para jogar o jovem adventista no buraco, né, mais fundo? O que será que está sendo feito? Então, assim, é o tempo de nós se humilharmos e ensinar os nossos filhos, os nossos jovens. Contar a história de Nadab e Abiú, que eram jovens, e que coisa interessante. Deus, de José, de Daniel, contar a história e outros que venceram. triunfaram, que eram Daniel, que eram jovens que... às vezes a gente pensa, né? Fez coisa de errada, mas é porque era jovem. Será que Deus pensou isso de Nadab e Abiú? Não, é porque era jovem. Ele fez isso, vou deixar. Será que não existe isso? Não existe isso. Deus é o Deus de justiça. Não tem consciência, Deus já cobra. O mundo, Alexandre, eu sempre falo, repito, o mundo, ele cobra igual. O homem que faz o vestibular, ele não coloca as questões mais fáceis, dizendo, vou colocar mais fácil, porque é para jovem. É para jovem. O emprego, a mesma coisa. A prova é para uma pessoa de 60 anos e uma pessoa de 19 é a mesma, né? É a mesma prova. Não, é jovem, vamos diminuir o assunto. Quando eu entrei na faculdade, o professor não falava assim, eu vou passar mais fácil porque são jovens. Não, ninguém está nem aí. Então o mundo, será que ele cobra? Né? Será que às vezes a gente fica... Quando você lê o Grande Conflito, nós temos o capítulo 4, que fala dos valdenses. Como que eram os jovens valdenses? Será que eles reuniam os valdenses? Vamos fazer uma programação só para os jovens aqui, porque senão eles não vão ser que nem a gente. Nós vamos ficar na igreja. Eles eram queimados vivos. Os jovens valdenses, a irmã White fala que eles andavam com um velho. Olha só, ali está a receita. O jovem andava com o velho de 2 em 2, indo evangelizar. Mas por que era o jovem com o velho? Para o mais velho vai ensinando como é que são as coisas, ou seja, então não é, não, vamos deixar os jovens com os deles mesmo. Não, porque ele não tem onde se parametrar, não é? Então não é isso. Então, o chamado de Deus para o jovem cristão é muito maior do que a gente pensa. É um chamado, é uma honra perante todo o universo. E não pensa você que fazendo isso o jovem vai sair da igreja, não. Se você viver a mensagem de Deus, o jovem que é de Deus, ele vai querer isso para a vida dele. Ele vai querer saber, ele querer esse desafio de andar com Deus. Amém. Ele vai querer. O jovem que é de Deus. Amém. Amém. E aí, quarta-feira, é Cristo no Apocalipse, parte 1. A gente já estudou sobre isso, né? Já lembra Apocalipse de 1 a 8.
O que esses versos ensinam sobre Jesus? Cristo é fiel testemunha, né? É a fiel testemunha, é o Cordeiro, ele é o Alfa e o Ômega. E Apocalipse 1:7, lê para nós, irmãos. Quem lê Apocalipse 1:7? Aqui, não precisa às vezes nem pedir, né? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Olha, então, eis que vem com a nuvem invisível e todo olho verá. Ainda completa, né? E todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. O ponto alto, né, da grande vitória da qual o livro do Apocalipse trata, né? Sim. Que é a vitória final de Cristo, que é a qual nós podemos ter certeza que ocorrerá. A vitória final de Cristo sobre Satanás, sobre os seus anjos e sobre o pecado. Eliminando o pecado de uma vez por todas de toda a face do universo. E é interessante que passou o juiz investigativo, nós estudamos isso aí agora, juiz investigativo, passou o nome dos mortos e dos vivos. E aí a porta da graça se fecha. Depois tem um tempo de angústia, Eu quero né? para vocês. E aí Jesus volta. E conforme o irmão Alexandre apresentou o assunto, eu quero compartilhar com vocês esse pequeno livrinho aqui, ó, Eventos Finais. Né? Eventos Finais. É claro que as versões hoje são um pouco diferentes, né? Aqui está no capítulo, né, as 7 últimas pragas e os justos. Tá? Aqui está na página 226, né, do Eventos Finais, fala assim. Já começa falando o seguinte para nós, né, o tempo de angústia de Jacó. Eu quero ler para vocês, diz assim, ó: expedisse-á por fim um decreto contra os que santificam o sábado, do 4º mandamento, denunciando-os como merecedores dos mais severos castigos e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. O romanismo do velho mundo, no velho mundo, protestantismo apóstata no novo, adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Veja, está falando que honra todos. Está falando que vai perseguir aqueles que obedecem todos os mandamentos. Interessante, vai ter um povo que obedecer todos os mandamentos. Amém. Amém por isso. Amém. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Ainda continua: aos olhos humanos parecerá todavia que o povo de Deus logo deverá selar seu testemunho com seu sangue, assim como fizeram os mártires antes deles. Eles mesmos começam a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem na mão dos seus inimigos. É um tempo terrível, de terrível agonia. Dia e noite clamam a Deus, rogando o livramento. Semelhantes a Jacó, todos estão a lutar com Deus, e seu semblante exprime sua luta íntima. A palidez repousa em cada rosto. Não cessam, porém, de orar fervorosamente. Continua ali em oração, em oração, em oração. Né? Eu quero abrir um parênteses aqui antes de fazer a continuação. Irmãos, aqui está falando que essas pessoas vão estar em oração constantemente. Será que as pessoas que nunca colocaram isso em prática na vida vai conseguir estar em oração constantemente naquele momento? Da noite pro dia. Da noite pro dia. Da noite pro dia, vou dar um exemplo, né? Eu sou ruim em matemática, né? Vai ter prova amanhã. Não, mas não. Deus me ajuda, porque amanhã eu tenho que tirar. Eu vou tirar 10. Será que é assim que eu vou tirar 10? Tudo na sua cabeça. Deus vai pôr tudo na minha cabeça. Deus vai fazer eu virar santo fervoroso do dia para a noite. Será que vai ser assim, irmãos? Pode ter certeza que não, né? Fizemos só um comentário. Só antes de você continuar lendo, olha que coisa interessante. Imagine isso, você deu o exemplo da prova de matemática, né? A prova vai ser o mês que vem, e aí alguém vem e fala: você está estudando? Não, vai, quando chegar lá eu vou bem. Aí chega um dia antes, eu vou começar a estudar tudo, porque agora, olha só, irmãos, muitos de nós, adventistas do sétimo dia, estamos esperando o decreto dominical para fazer reforma de saúde. Irmãos, vocês querem ver que quando sair o decreto dominical, na noite por dia vai aparecer um monte de vegetariano? Um monte de gente vegetariana, um monte de gente querendo ler o Espírito de Profecia da noite por dia, vai querer ler mensagem escolhida, tudo, testemunho para a igreja, tudo da noite por dia. Vai querer morar no campo. Eu quero ver aonde vai arrumar um sítio, não vai poder nem comprar e nem vender. Como que vai comprar, né? Não sei nem como. Então assim, que tristeza, irmãos. Se Deus revelou para a gente hoje, será que Ele não quer que hoje? É uma desonra a gente pegar. E o que acontece com o professor, Ricardo, que o aluno, ele não estuda. E chega no dia da prova e fica enrolando. O professor dá nota 10, vou dar nota 10 para ele, coitado, ele é um bom aluno. Será que o professor faz isso? Fica com dó dele, né? Eu vou ajudar ele. Então, não vai, porque olha só, é injusto. Vai ser injusto com os outros. É injusto com os outros, porque ele teve o tempo todo ali, o professor estava explicando, o professor estava ensinando para assim, entendeu, aluno? Né? Fez assim, entendeu? Mas estuda, hein? Faz a lição de casa, não entregava a lição de casa, né? Não fazia nada. Aí no dia
No dia que a prova veio, aí ele toma bomba, né? A linguagem popular toma bomba, toma zero. Toma zero. É a mesma coisa o candidato ao céu. Né? Hoje é o dia de fazer a lição de casa, se for levar em consideração. Hoje é o dia. O dia da prova é o dia que eu tenho que tirar 10. É o dia que eu tenho que tirar 10, porque eu estava preparado, eu estudei, como o Protágoras mencionou. Mas, infelizmente, muitos estão agindo que nem os alunos na escola. Eu aprendi hoje a vencer, humilhando, jejuando. Hoje é o dia de se humilhar, hoje é o dia de vencer os nossos vícios, né? Sim. E eu tenho um outro exemplo com relação a isso, que serve muito para nós adventistas também, né? Eu conheço uma pessoa que frequenta uma igreja há um certo tempo, há alguns anos já, e ainda fuma e ainda bebe, e que de vez em quando ela fala para mim, eu bebo aqui, você está vendo isso aqui, está vendo esse cigarro, mas o dia que Deus falar para mim, eu largo essa cerveja aqui, eu largo essa bebida, eu largo esse cigarro na hora. Aí eu me pergunto, eu falei para ela, será que Deus precisa falar para você largar a bebida? Você não sabe que precisa largar? Agora, trazendo para nós adventistas, né? O dia que Deus me falar que eu tenho que praticar a reforma de saúde, eu vou começar a praticar. Será que Ele precisa falar? O dia que Deus falar para mim que eu preciso guardar o sábado corretamente, eu começo a guardar o sábado corretamente. Será que Ele precisa falar? Ele não precisa, Ele já falou. Ele já disse na sua palavra, Ele já disse no Espírito de Profecia, né? Então, às vezes nós nos assemelhamos a essa pessoa que está esperando não sei o que, uma revelação divina, tremenda, sobrenatural, para ela deixar certas coisas e começar a praticar boas obras em obediência a Cristo. É verdade. E aí eu quero, o irmão vai falar um comentário? Eu quero continuar a leitura, olha só. Está falando aí no tempo de angústia. No tempo de angústia, se o povo de Deus, olha, presta atenção, irmão, isso é coisa muito, assim, não que as outras não foram importantes, mas ela chama muita atenção para uma realidade que a gente está vivendo. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgisse diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimiria a fé e não poderia ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que uma profunda intuição de sua indignidade, uma profunda intuição de sua dignidade, não possuem falta oculta para revelar, não possuem pecado para pedir perdão. Seus pecados forem examinados e extinguidos no juízo, não podem trazer a lembrança. Está dizendo que essas pessoas não têm o que confessar. Não tem uma mancha, né? Não tem uma mancha, não tem o que confessar. Eles sabem que eles não são merecedores, eles reconhecem que não são merecedores de ter a presença de Deus, de ter a proteção de Deus, eles reconhecem. Mas eles não têm mais, eles não têm o que confessar para Deus. Fala só, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Porque se tiver, eles serem esmagados na hora, eles não vão conseguir. Né? Então essas pessoas não têm. E aqui eu quero ler outro trecho aqui, irmãos. Né? Está na página 228 até 229 aqui. Fala assim, Cristo fez expiação por seu povo. Apagou seus pecados. O número de seus súditos completou-se. Deixando ele, Jesus, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Está falando dos justos, não está falando de ímpios. Está falando que os justos não vai ter intercessor. Se os justos, os que são preciosos aos olhos de Deus, não vai ter intercessor diante dele, imagina aqueles que não querem saber de Deus. Entendeu? Está falando dos justos, não vai ter intercessor, eles vão ter que ficar em pé à vista de um Deus santo. Selados, né? Já estão selados. Veja, está falando o seguinte, Jesus deixando o santuário, Jesus saindo, acabou a intercessão, tanto para bons e maus. Então, aí entra o que está em Apocalipse, né? Aquele que é justo continua na prática da justiça. Aquele que é ímpio, não adianta querer se limpar agora, porque não tem mais jeito. E aí ele vem, né? Ele vem vindo, diz até a célula do Senhor que demora 7 dias, 7 dias, né? Que é longe, e aí todo olho verá. Todo olho verá. Então é um tempo, né? Tem um tempo ainda. É verdade. E eu quero O só... vai andar sem Jesus sai do santuário. Então ele não pode vir com a arca da aliança vindo para o céu. O santuário não fala que vai descer junto e ele intercedendo. Não vai descer o santuário. Ele vem na nuvem do céu, o santuário fica lá. Agora é interessante que alguns usam uma passagem do livro de Hebreus que fala que ele é sumo sacerdote para sempre. Mas eu sempre questiono.
Vem cá, a Bíblia fala que os ímpios vão sofrer para sempre. Queimar no fogo eterno. Significa que vai queimar Eternamente? para sempre? Vai ficar lá retorcendo para sempre? Não. Ali está querendo dizer que o resultado daquele fogo é o quê? Para sempre. Então quando fala que Cristo é nosso sumo sacerdote para sempre, significa que o resultado desse sumo sacerdócio é eterno. Ou seja, o destino está selado. Não tem como mudar, não existe como. Ele não vai voltar para o santuário. Vou voltar. Aí para salvar alguns que ficaram lá clamando, ou para desfazer o que ele já fez pelos justos. Então, o resultado, quando fala ele é o sumo sacerdote para sempre, o resultado desse sacerdócio de Cristo é eterno. Ou seja, esses que são salvos após o fechamento da porta da graça, eles estão salvos eternamente. Os que estão perdidos, estão perdidos eternamente. E como o Ricardo falou aqui, dizer que os santos vão pecar após o fechamento da porta da graça é jogar a doutrina do santuário por terra. É jogar. Por quê? Porque eu confesso, eu sempre falei aqui, que o pecado ele tem um caminho dentro do santuário. Ele tem um caminho. E no dia de Yom Kippur, que era o dia que se fazia a limpeza do santuário, ou seja, todos os pecados que estavam ali eram limpos, colocados em bode de Azazel, tudo isso já vai, no antitípico, vai acontecer do mesmo jeito, ou seja, Cristo ele vai sair, ele vai pôr os pecados no antitípico Azazel, que é Satanás. Então, então depois que ele já fez isso, e Satanás é direcionado ao deserto, e já fechou a porta da graça, obviamente, se eu confessar o pecado, onde que ele vai? Azazel já foi despachado. Já foi. Azazel já foi despachado. Como? Como é que ele vai parar em Azazel? Cristo não está lá para fazer a expiação, para fazer todo a burocracia, vamos dizer assim, né? O processo para transferir para Azazel, não existe. Ou seja, então, quem está com pecado ali fica com ele. Então, irmãos, se a doutrina do santuário é verdadeira, e eu creio nisso, então não tem como, teologicamente falando, dizer que os santos, após o fechamento da porta da graça, eles vai ter intercessão ainda. Eles vão estar com intercessão, eles vão estar sempre pecando. Pecando não tem como. Não tem como. Por toda a descrição que já fiz do santuário, do Azazel levando o pecado como originador, não existe como. Tanto é que se eles lembrassem, por que é um tormento para eles lembrar de algum pecado? Porque eles sabem que eles não podem confessar. Não adianta mais. Não tem como mais confessar, porque Cristo não está mais no santuário, eles já sabem disso. Porque se eles crescem que Cristo está intercedendo por eles naqueles momentos, se ele lembrasse de algum pecado, ufa, quem pode interceder? Jesus. Mas ele sabe que isso não... Isso é a angústia de Jacó. A angústia de Jacó é toda aquela turma saber que se eles lembrarem de um pecado, acabou para eles. Acabou. É verdade. E isso é um tormento para eles. Porque não tem como mais... hoje, se eu lembrar de um pecado... Por que não é um tormento hoje eu lembrar de um pecado? Por que não é um tormento? Porque se eu lembrar hoje, o que acontece? Joelho no chão é o quê? Humilhação. Senhor, eu tenho esse e esse pecado. Então, por isso que não é um tormento para mim. Então, o tormento, a angústia de Jacó, é exatamente porque ele sabe que Cristo não está mais no santuário. Já sentiu na pele, né? Que não vai ter mais chance, não vai ter mais jeito, né? Aí, quinta-feira, Cristo no Apocalipse parte 2. Aqui fala para nós em Apocalipse de 1 a 10 a 18, nós vamos ler, né? Mas a gente sabe que Jesus fala sobre si, que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele ressuscitou e tem as chaves, né? Da morte e do inferno, porque ele morreu, ressuscitou e agora ele tem o poder de ressuscitar, resgatar aqueles que estão mortos. E aí vamos no Apocalipse 22, verso 7, verso 12 a 13. Irmão Mário, pode ler? Posso. Apocalipse 22, verso 7, o 12 e o 13. 22:7 diz aqui o seguinte: Eis que eu venho rapidamente. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso 12. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo para dar a cada homem, será conforme a sua obra. Verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, o que esses textos falam mais sobre Jesus? O que fala, irmão? Aqui, a pergunta aqui, que está na lição aqui, diz que ele virá em breve, trazendo a recompensa a cada um, segundo as suas obras. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Né? Eu destaquei até uma parte na lição aqui, uma das mais belas passagens, né? Quando Jesus se identifica aqui, em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele ainda pergunta, crês isto? Quer dizer, nós devemos crer nisso, que Ele é o Senhor da ressurreição e a vida. E que nessas passagens do Apocalipse aqui, ele está se identificando aqui como que isso vai acontecer o quê? Rapidamente. Eu venho rapidamente. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, com referência ao Apocalipse, é um livro que deve ser estudado, se debruçar sobre ele, e não somente isso, guardar no fundo do coração as palavras que estão contidas. Ele é um livro totalmente possível de ser compreendido. Amém. Igual o irmão Protágoras falou até no começo, que por isso que muitos evangélicos não entendem o Apocalipse, porque eles não vão no Antigo Testamento. Eles falam, não, muitos dizem que o Antigo Testamento foi abolido. Passou já. Exatamente. E aqui está dizendo aqui, ó, Cristo Jesus é o Alfa e o Ômega. Ou seja, o Gênesis do Antigo Testamento e o Apocalipse do Novo. Ambos se encontram em Cristo. Então, Gênesis, Apocalipse, Jesus. Começo e o fim. Adão e Deus são conciliados pela obediência segundo Adão, que realizou a obra de vencer as tentações de Satanás, que redimiu o lamentável fracasso e queda de Adão. Está no comentário bíblico adventista, página 1217. Então, Cristo é de Gênesis até o Apocalipse. E muitos evangélicos não conseguem compreender Jesus no Antigo Testamento. Não conseguem ver Jesus. Pensa que é o Pai no Antigo Testamento, e Jesus agora vem aplacar a ira do Pai do Antigo Testamento, que ele mandava matar, destruir, vem aplacar, aí Jesus agora, não, aí eu vou aplacar o Deus do Antigo Testamento. Só que é o mesmo. Não consegue ver a o mesma próprio coisa. Jesus no Antigo Testamento. E a misericórdia e justiça é o mesmo. E você viu no Apocalipse que você leu, Apocalipse 12, verso 22, 14, eis que vem ser demora como está o galardão, que tem para retribuir cada um segundo as suas obras. Ou seja, o que praticou, aceitou a Cristo, em qual o Ricardo leu, Cristo aponta para a lei. Você aceitou a mim? Vai na lei, guarda a lei dos mandamentos. Aí ele vai lá, mas ele tropeça. Filhinho, eu escrevi isso para você não transgredir a lei de Deus, não pecar. Mas pecar tem advogado. Aí cai na lei, manda para Jesus. Aí Jesus de novo perdoa, mas não perdoa ele para... Filho, perdoa, faça se você quiser, não tem problema não. Perdoa e fala, vai lá guardar a lei. Então é um mandando para o outro, né? Perdoa e Jesus, lei. Imputado e comunicado. E com isso, a ideia que Cristo quer apresentar, porque é um aprendizado, o ensinamento é formar homens e mulheres com caráter semelhante ao deles, né? A ponto de não viver pecando mais, não viver mais com pecado. Chega disso, não quer mais saber desse tipo de coisa. Ainda que o João falou, aquele que é de Deus não peca, não fica vivendo em pecado. Chega. Você até me fez lembrar agora, um rapaz, ele viu uma figura, lá num trabalho que a gente faz missionário, o rapaz viu uma figura de um cordeirinho, tão mansinho, olhando assim o cordeirinho, e aí ele falou, nossa gente, olha aí, a minha mente chega do eu agora. Então o homem tinha que matar esse cordeirinho aí, no Antigo Testamento, o jeitinho dele manso. Narrador, né? Isso é pedagogia de Deus. Deus fez para matar um cordeiro manso. Por quê? Podia ser qualquer outro animal, mas o cordeirinho, porque ao ele matar, porque o homem tinha que derrubar, ele mesmo, o pecador. Ele olhava, não, eu não posso pecar, gente, o coitadinho, não sei se vai morrer. Isso era para fixar na cabeça do homem do Antigo Testamento e falar, não posso, não posso transgredir, senão o coitadinho vai morrer. Mas ficou tão assim endurecidamente do povo, que na época de Jesus eles nem precisavam olhar para o cordeirinho, estava vendendo na porta. Ah, você pecou? Aí pega na porta aqui, ó, mata e... Virou uma formalidade. Ficaram tão insensíveis por causa do pecado que nem meditavam mais no significado daquilo que eles estavam fazendo. E hoje nós adventistas estamos tão insensíveis, a irmã White fala, ela fala assim, quando pecamos, crucificamos novamente a Cristo. Aí a gente fala, assiste os filmes de Jesus, os judeus fazendo barbárie, olha que judeus mal, crucificando a Jesus, mas fomos nós que dizemos, fora, livre Barrabás e crucifica Cristo, é nós que falamos. Mas a gente leu Desejar Todas as Nações, a Moate vai falar que nós, se tivesse lá, nós ia dizer, a mesma coisa. Solta Barrabás, nós estamos dizendo com a nossa vida, solta Barrabás e crucifica Jesus. Misericórdia, né? Sim. Agora eu gostaria de, às vezes muitos assistir, às vezes pode ficar até desanimado, né? E eu, a minha vida, tô todo errado, né? Mas eu quero trazer esperança aqui. Nosso Cristo, ele veio para nos dar esperança. No livro Desejar Todas as Nações, na página 203, fala da cura do homem lá do tanque de Betesda, né? Ele foi, Jesus fez uma cura maravilhosa nele ali. E olha, a irmã White, na página 203, comenta isso de uma maneira maravilhosa. Olha o que ela diz. Por meio da mesma fé, ou seja,
que efetuou aquela cura, fazer o homem voltar a andar, podemos receber a cura espiritual. Amém. Fomos pelo pecado separados da vida com Deus. Você muitas das vezes pode se sentir separado da vida com Deus por causa de algum pecado. Temos a alma paralítica, olha só, a vida espiritual paralítica, não anda para lugar nenhum. Não consegue orar, não consegue fazer as coisas de Deus. Exatamente. Paralisado. Não somos por nós mesmos mais capazes de viver a vida santa do que era aquele homem de andar. Muitos há que compreendem a própria impotência e anseiam aquela vida espiritual que os porá em harmonia com Deus. Estão vãmente lutando por obtê-la. Em desespero clama: miserável homem que eu sou, quem me levará do corpo dessa morte? O Salvador inclina-se sobre sua aquisição do seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade: queres ficação? Pergunta. Pede-vos que vos levanteis com saúde e paz. Essa é a ordem do Mestre. Não espereis sentir que estação. Crede-lhe na palavra e será cumprida. Ponde a vontade do lado de Cristo. Desejais servi-lo e agindo sobre sua palavra recebereis força. Seja qual for a má prática, a dominante paixão que devido à longa condescendência acorrenta a alma e o corpo. Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Ou seja, não só é capaz, mas ele quer fazê-lo. Amém. Comunica a vida à alma morta em ofensas. Porém, liberdade o cativo preso pela fraqueza, o infortúnio e as cadeias do pecado. Então tem jeito. Tem jeito aqui. Glória a Deus. Isso aqui é a terceira mensagem angélica. É verdade. É os santos vivendo isso aqui, irmãos, que vai abalar o mundo. Eu era miserável, eu estava preso às correntes do pecado. E esse Senhor me libertou. Amém. E aí é vida por vida. Irmão, a gente fala que não é só o mero estudo da palavra, mas ouvir a palavra de outra pessoa, né? Vida por vida, é que vai trazer isso daí. Então, nós vamos levar o alto clamor, irmãos. O alto clamor do ser anjo é isso daí. É essa mensagem vivida. Porque essa mensagem é muito bonita na teoria. A gente leu aqui, é linda. Mas imagina ela vivida. É demais. Poder de Deus, né? Aqui, se vocês me permitirem fazer um comentário aqui do livro Evangelismo, na página 484 e 485, né? Que tem tudo a ver com isso que o Potávio está falando aí. Esses assuntos são os principais assuntos que devem ser trazidos à tona para o povo. Olha o que a serva do Senhor fala aqui, ó. Seja Cristo apresentado como o alfa e o ômega, é o que nós estamos falando aqui, né? O princípio e o fim do grande plano da redenção. Apresentem ao povo assuntos tais que lhes robusteçam a confiança em Deus e em sua palavra. Quer dizer, como é que eu vou robustecer a confiança do povo em Deus dizendo que ele não tem como vencer? Não tem como robustecer. Né? O assunto do Evangelho robustece a confiança em Deus a partir do momento que eu declaro que ele pode vencer, através do poder de Cristo. Olha o que ela diz aqui. E o levem a pesquisar por si mesmos seus ensinos. E à medida que eles avançam passo a passo no estudo da Bíblia, ficarão mais bem preparados para apreciar a beleza e a harmonia de suas preciosas verdades. Né? Então são esses assuntos que têm que ser tratados nos estudos, do púlpito das igrejas. Né? É isso que traz o povo de volta, é o que traz o povo para Deus, uma mensagem de confiança de que ele pode realmente vencer pelo sangue de Cristo. Amém. Amém. E lá está escrito em Apocalipse o quê? Que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então não existe espaço ali para derrota. Não existe. Não existe espaço ali. Apocalipse é um livro de vitória. Fala de vitória, o que vencer. O próprio verso áureo, né, começou o que vencer. Então ali não existe mais nem para empate, né? Não foi empate, foi quase. E a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Isso, Mais que em primeiro lugar, nós somos para frente ainda. E aí nós vamos terminar aqui sexta-feira, na lição, ó. Olha que texto maravilhoso. No Apocalipse são representadas coisas profundas de Deus. O próprio nome dado à sua inspiradas páginas, revelação, significa reveladas, né? Revelação. Contradiz a afirmação de que é um livro selado. Uma revelação é alguma coisa que foi desvendada. O próprio Senhor revelou a seu servo os mistérios contidos nesse livro. Ele propõe que seja aberto aos estudos de todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da terra, nós. Como foram os que viviam nos dias de João. Algumas das cenas descritas nessa profecia estão no passado e algumas estão acontecendo agora. Algumas nos apresentam
o fim do grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu. E algumas revelam os triunfos e o regozijo dos remidos na terra renovada. Atos dos Apóstolos, página 584. Amém. Lindo. Então, Então, o livro do Apocalipse não é um livro revelado, não é escondido. É verdade. E é interessante, Alexandre, que foi feita a leitura aqui, está mostrando para nós. E fala aqui, né? Fala do que Cristo fez. Fala do que Cristo faz. E do que Cristo há de fazer ainda. Sim. E fala do que os remidos, né, hão de fazer pelo poder de Cristo. Amém. Né? Verdade? Então, vocês percebem, irmãos, que se eu não for incrédulo, eu serei um vencedor. Você percebe que já começa... Olha só, eu tenho que enfatizar nesse ponto da incredulidade. Olha só, Adão e Eva. Logo no começo, a Eva fez o quê? Duvidou. Duvidou. Já começou Satanás tocou a incredulidade nela, a semente da incredulidade. Aí nós sabemos o que aconteceu. Adão também duvidou e aquela coisa toda. Foi avançando no meio do povo, foi a mesma coisa. No decorrer, é só a incredulidade. A incredulidade é a dúvida do que Deus é capaz de fazer pelas pessoas. Fazer pelas pessoas e na pessoa. Não é somente Deus fazer por mim, é o que Deus faz em mim também. Né? Eu acredito que Deus pode fazer. Deus pode me salvar. Eu acredito que Deus pode me salvar. Amém por isso. Que bom, irmãos. Você acredita que Deus pode te salvar. Mas você acredita que Deus pode te transformar? Porque as coisas exterior, todo mundo acredita que coisa exterior que Deus pode fazer. Deus pode ressuscitar um morto. Lógico que Deus pode. Deus pode tirar a pessoa. Deus pode curar uma pessoa que sofreu um acidente gravíssimo. Deus pode. Agora, Deus pode me curar interiormente? Pode trabalhar em mim? É onde está o problema. Porque o por mim, todo mundo acredita. O que Cristo pode fazer por mim. Agora, o que Cristo pode fazer em mim? Em mim. Enquanto eu estou aqui. Quantos acreditam? Quantos acreditam? Será que eu estou acreditando? Será que você está acreditando que Cristo pode fazer em mim? Agora, Então é uma coisa muito séria. Agora, eu gostaria até de fazer uma pergunta ao irmão Alexandre. O irmão Alexandre tem um trabalho, né, no presídio de evangelismo. Irmão, será que... como que seria a gente fazer um trabalho missionário no presídio se a gente não crê que Deus pode transformar aquelas pessoas que estão lá? Para quê? É algo que não faz sentido nenhum, né? Você vai fazer o que lá dentro? O que você vai fazer lá dentro? Você vai chegar e falar, não, você não pode, você não consegue vencer. É a mesma coisa de uma pessoa entrar na Cracolândia, aqui em São Paulo, que eles não sabem onde que é, entrar lá dentro e falar, eu vou fazer um trabalho meu, eu creio que esse pessoal não pode largar o crack. Mas o que vai fazer lá? Ou então falar para ele. Falar para ele assim, na volta de Jesus ele vai tirar esse crack. Deus vai tirar o gosto do crack de você. Na volta de Jesus. Pode ficar cegado. Olha a incoerência. Então não. Quando Jesus voltar, todos os craqueiros que estão ali, todos os viciados, vai ser levados. Vai ser Na volta de Jesus, eu vi a palavra do irmão pregando para mim, é na volta de Jesus. Então só todo Oliveira, e ele vai dizer isso, e Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim. Tanto eles como aqueles que ensinaram. Vai ser pior ainda. Apartai-vos de mim. Tanto é que eles falam, né? Senhor, eu não expulsei demônio em teu nome. Senhor, eu não fui... a gente pode aplicar o tempo de hoje, eu não fui ancião no teu nome. Senhor, eu não fui pastor no teu nome, eu não fui líder de jovem, eu não fui evangelista, eu não dei 20 mil estudo bíblico em teu nome. É a mesma coisa. Sim. Apartai-vos de mim, né? Então, irmãos, que Deus abençoe Jesus no Apocalipse. E nós vimos aqui que Jesus sempre é o vencedor. Glória e a essa Deus. vitória Ele passa para nós. Ele Amém. venceu Amém. e nos ajuda a vencer. Amém. Que Deus seja louvado. E a próxima lição é salvação no tempo do fim. Que você possa estar conosco nessa próxima lição também. Que Deus ajude a cada um e que possamos vencer pelo poder do Senhor Jesus. Eu gostaria só de falar uma palavra final. Então eu gostaria de fazer um apelo chamando você, povo adventista, a batalha, a luta. E a luta de um povo adventista começa de joelho, orando. Amém. Não é só aquela oração que faz na igreja 5 minutos, não. Estamos precisando de madrugada de oração, estamos precisando de jejum. A mensagem para o nosso tempo, se você for ler o livro de Joel ali, está ideal para o nosso tempo, né? Então eu chamo, você faz parte do povo de Deus, não confie em homens, duvide de você mesmo no sentido de, como está a minha vida, será que está bom, bem mesmo? Vamos se humilhar diante do Mestre e falar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me transforma segundo o teu caráter. Amém. E Deus vai fazer você mais do que vencedor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ajoelhar, fazer uma oração? Amado Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque nós aprendemos aqui que Jesus está no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. Amém, Deus. É tempo hoje de nós se humilharmos diante de Ti e lançar fora tudo que desagrada ao Senhor.
nós clamamos por misericórdia. Meu Deus, tenha misericórdia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, meu Deus. Por favor, Senhor. Tenha misericórdia desse povo. Tenha misericórdia do presidente Ted Wilson, do presidente da divisão, Arthur Kirler, do presidente da União, o pastor Domingos, e até da associação. Tenha misericórdia, meu Deus, desses homens que dirigem a nossa igreja. Meu Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajude. Abra nossos olhos para o tempo que nós estamos vivendo. Amém. Meu Deus, abra os olhos de todas as pessoas, inclusive desses irmãos que estão nos assistindo, para que eles possam ver o tempo e que eles possam fazer, pelo poder que há no Senhor, poder que vem dos céus, de Cristo no santuário, fazer uma reforma em sua vida, para que nós possamos testemunhar do Senhor para o mundo. Amém. Esse é o testemunho que nós queremos dar, de um Deus que nos faz vencedor, de um Deus que nos transforma em nova criatura. Aliás, é isso que nós queremos ser, Senhor. Nova criatura em Cristo Jesus. Amém, Deus. Meu Deus, nós queremos nos entregar em Tuas mãos. Nós queremos estar pronto para a batalha, meu Deus. Nós sabemos que, em breve, todo esse cenário vai mudar. Que nós possamos estar preparados em Cristo Jesus. Amém. Meu Deus, nós queremos, nesse momento, submeter ao Senhor. Sabemos que muitas lutas vamos enfrentar, mas o Senhor nos fará mais que vencedores, se nós submetermos a Ti. Amém. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Triunfante acompanhado da corte angelical, Jesus Cristo volve ao mundo sobre nuvem triunfal. Aleluia.